Um ótimo dia, amigos do canal. Mais uma vez, Edmilson Santos, uma satisfação e hoje mais uma palavra que vai edificar muito a sua fé. Eu, ao longo desses dias, meditando nesse texto, lendo, relendo, e o Senhor veio falando ao meu coração através desse texto. E vocês vão perceber que tem coisas tão preciosas no livro do Êxodo. E como nós aprendemos através deste livro. Quem está acompanhando, por exemplo, a série até aqui, chegando no 3º episódio, você vai perceber os grandes ensinamentos através deste livro. E hoje eu quero estar meditando o capítulo 3, estou usando aqui a versão NAA, e o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmãos, eu quero trazer algumas informações de alguns versículos, por isso eu não vou correr com o texto. E é importante destacar que Moisés, depois dele ter matado o egípcio, ele fugiu do Egito porque passou a ser perseguido pelo faraó que governava nessa época. E quando ele chegou a Midian, que ele então tem aquele encontro com as filhas de Jetro, auxilia elas ali a dar o rebanho de beber água. Ele conhece posteriormente o pai daquelas mulheres que estava cuidando daquele rebanho, Jetro, e o texto no capítulo 3 destaca que Jetro, ele era sacerdote em Midian, ou seja, ele exercia a função de apresentar as ofertas, executar todo o ofício sacerdotal ali daquele lugar. E Moisés foi muito bem recebido, tanto que Jetro deu a sua filha em casamento, Zípora, ele que tinha 7 filhas. E Moisés passou um período de 40 anos em Midian. Logo, nós podemos entender que ele aprendeu muita coisa ali, assumindo a função de pastor, cuidando do rebanho de seu sogro. Ele com certeza conheceu também o ofício do sacerdote, porque ele estava ali residindo na casa do seu sogro, então ele aprendeu muita coisa. E esse tempo também foi importante para tirar os costumes do Egito da sua mente, do seu coração, do seu vocabulário. É claro que fica o resquício, porque afinal de contas foram 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foram no Egito, depois veio o assassinato desse egípcio quando ele agredia um dos seus irmãos hebreus, e ele então o ataca e tira a vida do egípcio. Ele então passou a ser perseguido por Faraó. Ele fica 40 anos em Midian. E convenhamos, irmãos, 40 anos é um tempo considerável. Ele aprendeu muita coisa ali naquele ambiente, naquele lugar. Ele aprendeu a se relacionar com Deus de Israel. Ele saiu daquele ambiente idólatra que era o Egito
Lá eles tinham um Deus para cada coisa e ele foi de fato ensinado por meio de Jetro, seu sogro, a servir ao Senhor. E no versículo 2, o texto vai dizer o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ele foi levar o rebanho para pastar numa região montanhosa, o lado oposto do deserto, chamado o Monte Horebe, né? E ali naquela região o Senhor se manifestou a ele por meio do anjo que apareceu em chamas de fogo em meio a uma sarça. E interessante é que ele percebeu que aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então, quando ele se voltou para aquela sarça, pela sua curiosidade para entender o que estava acontecendo, o Senhor brada com ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Nesse momento ele respondeu: eis-me aqui. E no verso 5 Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, todo lugar onde a presença de Deus se manifesta se torna santo, porque a presença de Deus santifica o lugar. E quando a presença de Deus santifica o ambiente, é necessário que você tenha reverência por este lugar, porque não é qualquer lugar, mas é o lugar onde Deus está manifestando a sua presença. E por meio do anjo o Senhor vai falando com Moisés, e no verso 6 o Senhor diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa muito importante que esse texto nos mostra. O Senhor não se revelou a Moisés assim que ele chegou a Midian. Existiu um tempo de preparação, aonde o seu caráter, aonde a sua essência estava sendo lapidada. E nesse processo de aprendizado, conhecendo as histórias por meio de seu sogro, conhecendo quem era de fato o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, ele foi conhecendo um pouco a sua própria história, a história do seu povo. E com certeza Jetro ensinou muito a respeito do ofício de um sacerdote e a função que Moisés exercia não era uma função simples, mas era de cuidar de ovelhas. E não era muito diferente daquilo, que posteriormente depois Davi foi, que era pastor de ovelhas, aquele que livrava as ovelhas da boca do leão e do urso, que tinha todo o cuidado de proteger o rebanho, de levar em segurança para pastar e depois retornar com esse rebanho para a casa do seu sogro. Ou seja, ele enfrentou desafios no exercício do pastoreio, ele enfrentou desafios porque era uma região acidentada, uma região deserta, e ele foi amadurecendo naquele lugar, naquele ambiente. E quando chegou o tempo do Senhor
intervir para livrar o seu povo da opressão no Egito, o Senhor então fala com ele. E é interessante porque ele faz referência, né? Eu sou o Deus de seu pai, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E ele sentiu medo, porque ele ouvia, ele conhecia as histórias sobre o Senhor, e ele sentiu temor no seu coração. No verso 7, o Senhor continua falando: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. É interessante, irmãos, porque o Senhor estava assistindo à opressão, à humilhação, à escravidão que o povo de Deus estava enfrentando no Egito. O Senhor, ele estava de fato vendo aquela opressão, aquele lugar aonde a nação de Israel estava padecendo. E eu trago uma lição muito importante a respeito desse texto, porque no ambiente errado você será apenas escravo. E ali era um ambiente errado, não fazia mais sentido a nação de Israel estar naquele lugar. No ambiente errado, eles não conseguiam adorar a Deus. No ambiente errado, eles não tinham nenhuma perspectiva de mudança de vida. No ambiente errado, eles não eram reconhecidos, eles não eram aceitos, eles eram rejeitados. Isso acontece, por exemplo, trazendo de uma forma simbólica, quando um crente se desvia ou se volta para o mundo. O ambiente do mundo representa o Egito, esse lugar onde você não é aceito, não é reconhecido. Pelo contrário, sofre humilhações, é enganado. E por quê? Porque nesse ambiente de mundo, nesse ambiente onde o faraó representa o diabo, é um ambiente que só há escravidão, que só há sofrimento. E é por isso que nós não podemos nos apegar com as coisas desta vida. É por isso que a Bíblia nos traz muitas lições, que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. E olhando para essa passagem do Êxodo, o Senhor percebe que o seu povo não conseguia mais adorá-lo naquele lugar. Você tem que entender que o ambiente do Egito é um ambiente idólatra. As pessoas, elas não tinham mais um compromisso de cultuar a Deus. Era um ambiente que não favorecia. Eles não tinham apreço pelo Deus de Israel. Eles queriam impor os seus costumes, a sua cultura ao povo hebreu que estava ali. E a única coisa que eles queriam que os hebreus fossem eram seus escravos, para fazer a parte do serviço pesado que os egípcios não faziam, porque tinham os hebreus naquele lugar para fazer. E o Senhor não havia chamado o seu povo para ser escravo. O Senhor chamou um povo livre, para que o adore em espírito e em verdade, para que busque a sua face, para que escreva a sua própria história com Deus na terra. Então, por esses motivos, nós vemos que o Senhor queria levantar Moisés para ser o libertador.
para ser um instrumento de Deus para tirar o povo daquela escravidão. No versículo de número 8, o texto vai dizer, estou lendo Êxodo capítulo 3, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, do Eteu, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, preste atenção numa coisa muito importante. O povo estava sofrendo, o povo estava sendo escravizado, e o versículo 8, o Senhor vai dizer que ele desce para contemplar o que o povo hebreu está passando no Egito. E o Senhor, então, percebe que precisa tirar eles daquele lugar. Deus muitas vezes sabe quando nós entramos em ambientes dos quais não era para nós entrarmos. Talvez pela desobediência nossa, pela nossa ignorância. Ou às vezes você entra em determinados ambientes não pela sua escolha, mas pela sua necessidade. Mas o Senhor estava assistindo ali o povo, e o Senhor também nos assiste. O Senhor não tem interesse em que nós ficamos em ambiente aonde o seu nome não é exaltado. O Senhor não tem interesse que você continue no mesmo lugar que você está, tendo uma vida sem propósito, uma vida que não glorifica a Deus. O Senhor não quer você no ambiente aonde você possa levar uma vida espiritual morna. O Senhor quer te colocar num ambiente onde você tenha liberdade para adorá-lo, em espírito e em verdade. E por isso o Senhor queria tirar o povo dele do Egito. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ou seja, tinha muitos do povo hebreu que conhecia a sua história, a sua origem. Clamou ao Senhor. Eles não queriam permanecer naquele lugar. Eles entenderam que aquele ambiente não estava trazendo nenhum benefício, principalmente em relação a cultuar ao Senhor. Que uma das coisas que o Senhor mais queria era tirar o povo dali, para que eles pudessem ter liberdade de servi-lo, de adorá-lo. E então, muitos dos filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor por libertação, para que eles não continuassem naquele ambiente de idolatria, naquele ambiente de escravidão, naquele ambiente de humilhação. No versículo 10 o texto vai dizer: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Agora o Senhor estava convidando Moisés para ser o seu instrumento, o seu porta-voz, para falar com Faraó, para que ele libertasse o povo, para que deixasse o povo ir. Então Moisés perguntou a Deus, olha só que interessante: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Foi a primeira pergunta que Moisés fez ao Senhor. E Deus respondeu a ele: eu estarei com você. Ponto final. E ele continua: este será o sinal de que eu enviei.
depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então o Senhor estava mostrando para ele que ele estaria com Moisés e que ele iria revelar os sinais de que ele havia enviado Moisés para essa missão, porque Moisés se viu pequeno, limitado. Ele não entendeu como Deus ia fazer isso por meio dele. E na realidade, o Senhor queria apenas que ele dissesse: eis-me aqui, se colocasse como instrumento, porque o Senhor ia prover o meio, por meio da vida de Moisés, para libertar o povo. Privilégio é, irmãos, ser usado por Deus num processo tão grandioso como foi o de Moisés. O Senhor o usou de forma poderosa para libertar o povo das mãos de Faraó. E uma coisa que Moisés fez foi essa pergunta, né? Quem sou eu? Muitas das vezes o Senhor quer nos usar. Muitas das vezes o Senhor quer usar a sua vida para libertar a sua família das prisões que o diabo muitas vezes impõe, das mentiras. Quantas famílias que têm pessoas descrentes, que ainda não conheceu a palavra, e Deus quer usar a sua vida para falar do amor dele, para tirar essa pessoa desse ambiente de engano, de cegueira espiritual. Deus quer usar a sua vida para fazer a grande obra de libertação da sua família. E o interessante é que Moisés, no versículo 13, ele vai dizer ao Senhor: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então o que direi? Presta atenção numa coisa aqui. O povo de Israel não estava servindo ao Senhor no Egito. Eram poucos que ainda conservavam o costume de adorar ao Senhor, de fazer as suas orações. A maioria havia acostumado com aquele ambiente idólatra do Egito. Os seus corações se tornaram corrompidos e eles de fato não tinham nenhum referencial para que eles pudessem buscar ao Senhor ali naquele lugar. E por isso Moisés estranhou quando Deus falou com ele, porque ele queria entender como eles iriam acreditar que Deus o estava levantando para libertá-los. Na cabeça de Moisés, ele não conseguia assimilar o projeto de Deus. E o Senhor, com paciência, com amor, foi explicando para Moisés, foi tirando todas as suas dúvidas e foi se revelando aos poucos por meio do seu poder. E aí o Senhor vai dizer a Moisés no versículo 14, quando ele faz essa pergunta, né? Quando eles me perguntarem quem me enviou, qual é o seu nome? E o Senhor vai responder a Moisés: eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus estava dizendo a ele: eu sou o suficiente, eu sou inesgotável, eu sou o que você precisa que eu seja para que eu livre vocês da mão de Faraó. E o Senhor disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés:
Assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Irmão, você tem dimensão do que é isso? O Senhor fez uma promessa tão grandiosa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele fez questão de ser reconhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, como Deus de Jacó. E esse nome é o que o Senhor se manifesta de geração a geração e será assim eternamente. Ou seja, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. De geração a geração, é assim que o Senhor será lembrado. E o Senhor fez questão de falar agora com Moisés. Olha, diga para eles que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, eles tinham uma referência, eles tinham uma identidade, e era isso que o Senhor queria mostrar para Moisés. Vocês não são órfãos, vocês têm uma história, e eu estou me revelando por meio dela. No versículo 16, o Senhor orienta a Moisés: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Deus estava contemplando o sofrimento do seu povo, afinal de contas, já fazia mais de 450 anos que Israel estava sendo escravo, sofrendo, sendo chicoteado, oprimido naquele ambiente, naquele lugar. No ambiente errado, você será apenas escravo. E o Senhor queria tirar o povo dele daquele lugar. E no versículo 17, prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, Deus, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer nos conduzir vitoriosamente nesta terra. E Ele quer preparar um lugar melhor para nós. Para você entender o que Deus fará na sua vida, você precisa olhar para o que Ele já fez. E o livro do Êxodo, ele dá esse norte para guiar o seu coração, para mostrar para você que o que Ele fez pelo povo de Israel não é diferente do que Ele ainda faz hoje. Ele se manifesta como Senhor, como Deus. Ele destrói as obras do diabo contra a sua vida. E Ele quer usar a sua vida para que você escreva uma nova história. Uma história vitoriosa. Uma história de bênçãos por meio da sua palavra. No versículo de número 18, o Senhor destaca: por meio da sua palavra, e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Ele dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. O objetivo era esse:
O Senhor queria levá-los para um ambiente onde eles pudessem adorá-lo, aonde eles pudessem lhe prestar culto, adoração, porque ali no Egito era impossível o povo adorar o Senhor. Naquele ambiente de idolatria, naquele ambiente de opressão, era impossível eles servirem ao Senhor. E Deus sabia disso. E era por isso que o Senhor estava capacitando Moisés para ser o libertador do povo. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Porque quem governava o Egito era o próprio diabo, personificado na figura de Faraó. E o Senhor já falou aqui, ele não ia de forma alguma ser compelido em deixar o povo ir. Pelo contrário, ele ia dificultar, ele ia criar objeções para que o povo não saísse do Egito, mas o Senhor ia agir por meio das pragas dos sinais, para que Faraó pudesse ver, sofrer por meio dessas pragas para libertar o povo de Israel. Versículo 20. Portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então o Senhor estava mostrando para Moisés o que ele iria fazer diante da resistência de Faraó, e que em algum momento, depois dessas pragas, Faraó ia permitir que o povo saísse daquele lugar. Aí versículo 21. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não serão de mãos vazias. O Senhor também queria que eles fossem ressarcidos. E muitos pegaram ouro do Egito, até pelo tantos anos que eles trabalharam, serviram a Faraó. Nada mais justo. E no versículo 22, encerrando esse capítulo 3, que diz: cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Olha só uma coisa muito importante. Eles iriam despojar os egípcios, eles iriam tirar de forma justa todo o ouro que eles tinham, toda a riqueza que eles tinham, como uma forma de compensar tantos anos que eles foram escravos naquele lugar, servindo a Faraó como escravos. O Senhor de fato queria tirar o povo daquele lugar, mas que eles também pudessem tirar a riqueza dos egípcios, para que eles pudessem construir uma nova vida, para que eles de fato pudessem viver essa nova etapa, que era adorar ao Senhor, que era servir ao Senhor. Ou seja, o plano de Deus para o seu povo é um plano de paz, é um plano de bênção. E muitas das vezes nós não entendemos os projetos de Deus. Como nós vemos nessa história que o povo não tinha paciência, era um povo orgulhoso, era um povo que não estava disposto a obedecer ao Senhor, questionaram a autoridade de Moisés. Então, ao longo desta série, eu vou trazer muitas informações importantes que vai mostrar para você a importância desse livro nos nossos dias. Não é diferente de hoje. O Senhor quer conduzir o povo à terra prometida, a Jerusalém celestial, a morada eterna. Mas esse povo é resistente.
muitas das vezes ignora o conselho do Senhor, não dá ouvido à palavra de Deus, não reconhece o que Jesus fez por elas na cruz. É um povo difícil, mas o Senhor, Ele quer de fato salvar. Ele quer libertar. E nós vemos, desde os tempos antigos, o cuidado que o Senhor teve para não permitir que seu povo sofresse nas mãos do inimigo, como era ali no Egito. E hoje o Senhor continua com o mesmo interesse em nos libertar das opressões, dos enganos do diabo, para nos conduzir no caminho de Cristo. E vamos encerrar aqui o capítulo 3 desta série do Êxodo. Quero mais uma vez agradecer a todos que têm acompanhado. Espero que você tenha aprendido através deste capítulo, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Quero agradecer a todos aqueles que deixam o like, compartilham as nossas mensagens. Que o Senhor possa abençoar você, possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família. E que você continue compartilhando e ouvindo esta série do Êxodo aqui em nosso canal. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast.